Sejam muito bem-vindos à última sessão do ciclo de conferências O que é o liberalismo? Hoje iremos debater um tema, os desafios do liberalismo. E para isso temos connosco um convidado muito especial, o nosso deputado e presidente do Partido Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo. Obrigada, João, por teres aceitado o nosso convite. O tema de hoje, dado o contexto atual, será ainda mais desafiador. Portanto, João, a voz é tua e o palco é todo teu. Até já. Obrigado, Olga. Faltou aí o querido, que há bocado tínhamos combinado que era querido líder. Começávamos logo com uma piadola. Ainda ontem já não sei qual foi o observador que entrevistou o João Ferreira e ele não conseguiu dizer que não achava que o Coreia do Norte fosse uma democracia exemplar. Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas que estão a ouvir acham que a Coreia do Norte é um exemplo, mas é um exemplo do contrário, deve ser uma democracia, portanto aqui pelo menos estamos em casa. E portanto queria começar, vou dar um beijinho muito grande a ti e ao Bruno que está aí nos bastidores técnicos a carregar imensos botões, porque vocês chegam aqui à 8ª conferência do ciclo dedicado ao mote o que é o liberalismo. E acho que foi uma iniciativa, logo na altura quando soube dela, não só achei extraordinária, achei tão extraordinária que quase que me fiz convidado para vir encerrar o ciclo de conferências. E é muito disto que o partido precisa, e acho que aquilo que eu tenho para vos dizer hoje, relativamente aos desafios do liberalismo, explica muito bem porque é que eu acho que é exatamente aquilo que o partido precisa de fazer cada vez mais. Dar espaço a que se fale de ideias, dar espaço a que se fale com abertura daquilo que estamos a fazer e podíamos fazer de diferente, quer à escala nacional, quer à escala internacional, nesta grande família liberal. Portanto, para vocês, um enorme bem-aja, um grande beijinho para ti, um grande abraço para o Bruno, porque esta iniciativa é extraordinária e, tanto quanto sei, não consegui vê-las todas, os bocadinhos que vi foram de elevadíssima qualidade. Obrigada, João. Depois, eu quando estava a pensar o que é que vos ia dizer, tinha um dilema que era, ou entrava num registro de sexta-feira à noite, as pessoas tiveram uma semana cansativa, se calhar não estavam para grandes canseiras, ou fazer uma coisa que vos desafiasse a pensar. E eu também não estou propriamente a pessoa mais fresca do mundo, mas achei, bem, não, este partido precisa dedicar um bom bocado do seu tempo a revisitar as ideias que tem e, eventualmente, a atualizar as ideias que tem. Aliás, voltei-me a lembrar de uma coisa que dizia o Karl Popper. O Karl Popper é mais um daqueles austríacos que acabou por se naturalizar inglês, começou por ser comunista até, acho eu, e acabou a fundar a sociedade Mont Pelerin com o Friedman e o Hayek e o Mises, portanto acabou por ser basicamente um dos fundadores do liberalismo clássico moderno, e ele dizia que as sociedades abertas, no seu livro, chamava-se mesmo A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, ele dizia que as sociedades abertas dependem do primado do que ele chamava scientific inquiry, podemos traduzir aqui por curiosidade científica, vontade de saber mais sobre o que está em cada momento a produzir em termos de conhecimento. E é isso que nós vamos ter que fazer aqui hoje, lamento muito, vamos ter que pensar. Temos que também ter na iniciativa liberal esta ânsia, esta curiosidade, esta insatisfação sistemática de querer saber mais e querer perceber melhor não só o mundo em que vivemos, mas as soluções que os liberais têm para oferecer a esse mundo. E com este introito, que espero que tenha sido suficientemente assustador, porque vos vou pôr a pensar numa sexta-feira à noite, achei que valia a pena começar por fazer um bocadinho de uma resenha como é que o liberalismo chegou aonde chegou e até hoje. E talvez não seja exagero dizer que é a ideia política, a ideia que está subjacente a regimes políticos mais bem sucedida da história contemporânea. É ou porque é com maior longevidade, pode-se discutir qual é a origem, a data de início da origem do liberalismo, mas é certamente mais de 200 anos, e não há nenhuma outra, seja da escola dos marxismos, sociais-democracias, socialismos científicos ou não, e comunismos, quer desse lado, quer do lado dos nacionalismos que começaram a aparecer no final do século XIX, os integralismos, os fascismos, os nazismos, tudo isso, os corporativismos à portuguesa, nenhuma dessas escolas de ideologias são mais antigas que o liberalismo, só nesse sentido já é um sucesso enquanto ideologia, e é sobretudo um sucesso porque é a única que pode verdadeiramente dizer que mudou a vida de centenas de milhões de pessoas para melhor.
há outras ideologias que se podem dizer que mudaram a vida de centenas de milhões de pessoas, mas não é para melhor. O liberalismo pode dizer que o fez para melhor e, nesse sentido, de facto, é a ideologia mais bem-sucedida da história contemporânea. E a explicação que eu tenho para isso é que, desde o princípio, foi uma ideologia muito virada para o conhecimento, tinha raízes no iluminismo também, portanto, prezava muito aquilo que era a capacidade de ir incorporando conhecimento nas propostas que ia fazendo em cada momento. Portanto, fez com que soubesse evoluir, soubesse adaptar-se e soubesse reinventar-se sempre que foi necessário. Mas também é verdade que isso é típico de qualquer sistema, mas eu diria sobretudo um sistema social. O Steven Johnson, no livro Farsighted, diz mesmo com graça: a única maneira de um sistema social não morrer é se for capaz de importar e roubar ideias que venham de fora. E acho que o liberalismo, não sei se as roubou, mas certamente incorporou-as, ideias que vieram de fora. E mais, as ideias de que fala o Steven Johnson são tipicamente ideias que tipicamente não viriam do mainstream da ideologia que as estivesse a importar. Ou seja, eram ideias das franjas, se calhar inicialmente vistas como estranhas ou radicais, e saber incorporar isso gradualmente. Aconteceu isso com o voto para as mulheres, ou com os sistemas de segurança social baseada nos safety nets, com outros tipos de medidas que os liberais foram incorporando nos seus programas e que permitiram ir-se adaptando aos tempos e serem tão bem-sucedidos como efetivamente foram. E deram liberdade a centenas de milhões de pessoas, prosperidade a centenas de milhões de pessoas e um sentido de realização pessoal a centenas de milhões de pessoas que de outra forma, eu atrevo-me a dizer, não a teriam tido. Só que eu quero chegar aqui e partir deste sucesso, que acho que é inegável, e começar a provocar, porque a minha convicção, e esta parte nem sequer é provocatória, é mesmo uma convicção séria, sem outra intenção que não seja partilhar convosco, a minha convicção é que precisamos de reinventar, neste princípio do século XXI, de reinventar o liberalismo. Porque, por muito que isto me custe dizer, eu acho que o liberalismo hoje tem uma falta de pensamento estruturado e deixou de ele próprio de ser pensado e pensar sobre si próprio. E há talvez uma explicação para isto. O liberalismo, como sistema tão bem sucedido e que acabou por vingar na maior parte dos países que se tornaram democráticos a seguir à Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sentido que naquela altura em que cai o Muro de Berlim e implode a União Soviética, talvez tenha sentido que ganhou em definitivo. Foi na altura em que saiu o famoso artigo do Francis Fukuyama a proclamar o fim da história, dizendo que se tinha experimentado todos os modelos na história e havia finalmente um modelo que funcionava, havia uma ordem liberal que funcionava, havia um regime político que tinha ganho e tinha mostrado que era melhor que os outros, havia um sistema económico que produzia mais prosperidade e havia uma ordem mundial que estava finalmente arrumada e ordenada. Isto foi publicado em 1989 e acho que muitos liberais acharam que as tantas batalhas de tantas décadas e de 2 ou 3 séculos estavam ganhas e deixaram de ter a ânsia de se reinventar. Esta é parte da explicação que eu dou. Há outra que talvez também tenha algum interesse de partilhar convosco, que é de que o liberalismo, como é fundado nestas ideias simples da liberdade e dignidade do indivíduo, da pessoa, como primado do que informa tudo o resto, tem bastante mais facilidade em ser bem sucedido, bem acolhido, a ser visto como uma alternativa muito válida, quando essa dignidade e essa liberdade do indivíduo, da pessoa, está a ser ameaçada ou não existe, pura e simplesmente. E, portanto, quando, ao longo de todas estas décadas, houve sempre ameaças às liberdades individuais, houve sempre dignidades humanas que foram espezinhadas, era mais fácil de acreditar que o liberalismo era não só uma boa ideia, mas uma ideia em relação à qual as pessoas gostavam de aderir, não só politicamente, mas até, se quiserem, emocionalmente. Portanto, foi uma ideia particularmente bem sucedida. A partir do momento em que estas liberdades passaram a ser dadas quase como adquiridas, deixou de haver um risco a essas liberdades em quase todas as sociedades ocidentais, deixou de haver essa noção de que a liberdade tem que ser acarinhada, cuidada todos os dias, está sempre em risco. Não é um estado natural das sociedades humanas terem pessoas livres, serem liberais, serem democráticas, não é.
Foram precisos muitos séculos para chegarmos aqui e não é a tendência natural da organização humana. Pode voltar atrás a qualquer momento. Só que isto hoje em dia não é um argumento que entre facilmente. As pessoas não sentem essa liberdade ameaçada, dão-na por adquirida e, portanto, não lutam, não se envolvem e não veem naquelas ideologias como a nossa, que tem a liberdade exatamente no centro como principal valor, não o veem com tanta preço, se quiserem. Portanto, em qualquer destas coisas que o Fukuyama dizia que tinham ficado arrumadas, portanto, o regime político, o sistema económico, a ordem mundial, e já voltaremos a falar nisto, porque em cada uma destas coisas está bom de ver, as coisas não são tão simples. É possível dizer, portanto, que o liberalismo teve mais facilidade em impor-se como alternativa quando isto estava em risco do que quando parecia que já tínhamos chegado a qualquer coisa que se assemelhava a uma vitória. Mas como tantas vezes acontece na vida, as vitórias tendem a ser, como as derrotas, aliás, isso não estou a ser pessimista, é assim, nem as vitórias nem as derrotas são definitivas, ou nas palavras do Mário Soares, vocês não digam a ninguém que eu citei o Mário Soares numa coisa destas, mas só é derrotado quem desiste de vencer, não é? Só é derrotado quem desiste de lutar, e aqui com as vitórias é um bocadinho isto, só se ganha em definitivo se continuarmos a lutar, se continuarmos a empenhar-nos nestas coisas que são importantes para nós. E, portanto, os liberais que têm estes valores no seu centro, mas que depois baseiam boa parte da sua atuação política na convicção de que há direitos que pertencem a cada um de nós e que não são alienáveis, que são coisas que praticamente nascem connosco, a vida, a liberdade, a propriedade, e depois os americanos ainda juntaram o direito a procurar o caminho para a felicidade, o famoso pursuit of happiness. Estas coisas, à volta disto, construímos aquilo que se chama vulgarmente a ordem liberal, que tem, se quiserem, uma arquitetura, uma engenharia mais institucional, que foi aquilo que viemos a conhecer e a designar por países liberais, ordens liberais, baseadas no Estado de Direito, em que a lei é igual para todos, existe, regula as nossas relações e não há ninguém que esteja acima da lei. Na separação de poderes, porque isso para um liberal é fundamental para que esses poderes não sejam abusados, haja clara separação entre os poderes executivo, legislativo, judicial, económico, político, que haja uma democracia liberal, caracterizada sobretudo por a capacidade das pessoas escolherem quem os governa e a quem mandatam para decidir determinadas matérias, mas não todas, por eles, e a existência de liberdade económica, das pessoas serem livres de fazerem com a sua propriedade e com o seu tempo, em termos profissionais, aquilo que quiserem. Que se pode também chamar economia de mercado, ou, em caso quiserem ser mais particulares, até sistema capitalista, embora eles não sejam exatamente sinónimos. E, portanto, e que nesta arquitetura o papel do Estado e do governo que o gera não seria mais do que garantir que os direitos naturais estão assegurados e que esta ordem liberal com estas instituições funciona. Devia ser isto que o Estado faz. Mas, como qualquer sistema, como eu há bocado dizia, que se fecha e que não incorpora ideias de fora e que não sente a necessidade de evoluir permanentemente, o Estado, como máquina, como aparelho composto por pessoas que, se não tiver esta injeção externa de insatisfação e de vontade de mudar, acaba por fazer o quê? Acaba por se acomodar, acaba por se transformar, por justificar a sua própria existência e acaba por se tornar uma máquina burocrática, uma máquina cada vez mais pesada e que acaba por minar os próprios pilares que era suposto vir a defender. E, portanto, um Estado de Direito que todos nós gostaríamos de dizer sem qualquer espécie de reserva que existe, passa a ser uma coisa demasiado grande, em que os direitos que a lei confere são sobretudo garantidos com muita litigância, às vezes litigância excessiva, é ineficiente exatamente porque é grande e muito litigante, e é muitas vezes cúmplice também dos abusos, desde aqueles mais óbvios como a corrupção, até aos menos óbvios como o compadrio e os pequenos favores que se fazem à conta do Estado. O Estado de Direito também, se não for permanentemente alimentado com a exigência de ser mais eficiente, mais justo,
mais leve, acaba por engordar, por se tornar injusto e por se tornar ineficiente. Relativamente à separação de poderes, eu acho que nenhum de vocês duvida que ela está permanentemente em perigo. Aqui também não quero traçar um cenário muito catastrofista. Não acho que Portugal tenha muitos casos de infração de separação de poderes, mas os sinais estão aí. Não é por acaso que agora que estamos em campanha presidencial, se calhar no fim até podemos falar um bocadinho disso, mas se vê candidatos com uma grande naturalidade a dizer que iam ilegalizar partidos, por exemplo, como se bastasse pegar no telefone, falar para o Poder Judicial para que isso acontecesse no dia seguinte. Portanto, começa a haver sinais de que as pessoas acham que basta ter poder político ou influência junto de determinados órgãos, ou, em outros casos, ter poder económico para poder influenciar alguns dos poderes que constituem a ordem liberal. Depois, a própria democracia liberal. Também não posso dizer que esteja em risco, evidentemente. Continuamos a ter muitas das liberdades cívicas de opinião, de associação, de reunião, de inscrição em partidos. Continuamos a votar livremente, substancialmente em Portugal, mas isso não esgota a democracia. A democracia também precisa de instituições que a preservem, que sejam respeitadas, que sejam fortes, que consigam dar confiança aos cidadãos que os seus direitos vão ser protegidos, e isso temos cada vez menos. Precisa de uma prática política que seja saudável, e eu acho que não está nada respirável o ar político em Portugal. Há demasiadas tendências hegemónicas do Partido Socialista, mas também dos conluios que volta e meia, com demasiada frequência faz com o PSD, portanto não está saudável, e há uma cultura política que se degradou muitíssimo nos últimos 15, 20 anos. Há demasiada tendência automática para a dependência do Estado, para a dependência de decisões de terceiros, para o respeitinho, o medo de sofrer represálias se exprimir uma opinião demasiado livre, especialmente se essa opinião for contrária à do partido do governo. E mesmo a economia de mercado funciona muito relativamente bem em Portugal, porque a iniciativa privada é muito ineficiente, em parte pelas vicissitudes que sofreu a seguir à Revolução e que não conseguiu recuperar, mas em boa parte por culpa própria. É demasiado concentrada, tem demasiado Estado metido na economia, tem demasiados casos em que há falta de ética e produziu e não tem sabido resolver um conjunto de desigualdades de oportunidades, de desigualdades sociais que a qualquer liberal devem preocupar. E, portanto, tudo isto, e estou só a passar, se algum de vocês depois quiser perguntar, eu entro nisso com mais detalhe, com todo o gosto, mas tudo isto devia pôr um político liberal a pensar e parar. Isto não está na melhor das saúdes, não está com a melhor das pujanças. Porquê é que isto aconteceu e o que é que podemos fazer para alterar este estado de coisas? Eu acho, como dizia há pouco, que em relação ao período histórico em que se pode dizer que as democracias liberais mostraram superioridade em termos económicos, em termos militares, em termos de prosperidade, em termos de direitos sociais dos seus cidadãos, esse tempo conduziu a uma acomodação e que os políticos liberais e as elites políticas e económicas e sociais dos países liberais acomodaram-se a esse sucesso, acharam que tinham chegado a algum sítio, que não era preciso fazer mais nada. Acho até, esta expressão até é mais forte, mas eu acredito nela, os políticos liberais e as cúpulas dos países liberais afastaram-se demasiado das pessoas, do povo. Deixaram de ter uma noção do que era lutar todos os dias por conseguir aproveitar as oportunidades que as economias iam gerando. Acreditou que tinha ganho o tal fim da história do Fukuyama e isso era mentira. A ordem liberal, como eu já tentei explicar, de facto não ganhou, chegou a um sítio, mas essas vitórias só são definitivas se continuarmos a lutar com elas. O regime político que, entretanto, se instaurou, se fosse tão vitorioso assim e se não tivesse nenhum opositor, se não tivesse nenhuma alternativa, não se percebia porque é que tinha permitido a emergência tão rápida e, em alguns casos, tão forte dos vários tipos de populismo ou a emergência de vários tipos de autoritarismo. Autoritarismo, às vezes orgânico, às vezes os próprios Estados. E se o sistema económico liberal fosse o único que produzisse riqueza, não teríamos agora
alternativas como capitalismo de Estado, no caso mais comum é o chinês que é citado, que produz níveis de prosperidade e crescimento económico invejáveis para muitos países ditos capitalistas. E também não teria produzido uma tendência crescente para o protecionismo e para o fechamento das economias nos últimos 10 anos, que é uma tendência que tem também vindo a crescer. Se fosse tão inevitável que a ordem mundial e a organização geopolítica fosse de cariz liberal, não estávamos a caminho de voltar a ter um mundo que já não depende de uma só superpotência, mas já depende de duas, quem sabe três, se só da China ou de um continente ou subcontinente do Sudeste Asiático organizado de outra forma. Portanto, nada disto está adquirido, nada disto chegou ao fim, tudo isto temos que repensar e continuar a lutar por ele. E há depois sinais que a mim me chocam particularmente quando olhamos para o mundo liberal atual, é que na generalidade dos países, em que muitos deles nós gostamos de nos rever e aspiramos a ter muitas coisas parecidas com eles, esta geração que irá entrar no mercado de trabalho a seguir a nós, será a primeira em muito tempo e em tempo de paz, que terá perspectivas de vida e de realização pessoal piores do que a nossa geração. Portanto, de repente, em tempo de paz, temos uma sensação de retrocesso, de termos chegado ao limite de qualquer coisa que já não conseguimos continuar a repetir. As pessoas, a responsabilidade que eu sinto perante o mundo que deixo à próxima geração e sentir que ela vai ser menos próspera do que esta geração, que se vai ter mais dificuldade em realizar do que esta geração, que vai ser menos feliz, eventualmente, do que esta geração, é algo que me preocupa e que me faz pensar. Eu acho que é justo dizer, perante estas realidades e estes sinais, que o liberalismo deixou de conseguir adaptar-se como tinha feito no resto da sua história, que eu expliquei ao princípio, deixou de olhar para os problemas novos como se as respostas antigas também servissem para os problemas novos e deixou que a meritocracia deixasse de funcionar, não oferecendo oportunidades para todos, funciona em círculo fechado, numa espécie de castas, com o elevador social a funcionar mal ou às vezes a não funcionar de todo. E portanto, se isto vos parece um bocadinho duro como análise, lamento, mas é mesmo o que eu acho que nós temos que parar enquanto liberais, recuperar esta nossa tradição de olhar para os assuntos desassombradamente, sem medo, pensar neles e encontrar soluções que respeitem a nossa matriz, baseada naquele profundo respeito pela liberdade e pela dignidade individuais. E, portanto, estes novos problemas, que são coisas que eu agora vos queria deixar como provocação, para pormos mesmo a pensar, porque a grande utilidade destas conversas é que pensemos e que possamos avançar em conclusões e em soluções, mas não é por acaso que quando se olham para os problemas do mundo de hoje e se citam autores liberais, não há nenhum que tenha escrito algo destruturado nos últimos 30 anos. É sintomático da falta de produção de conhecimento. Podem-me dizer outras ideologias a mesma coisa, mas o problema dos outros para o seu bem. Nós somos um partido ideológico, temos imenso orgulho da herança e da tradição intelectual do liberalismo. Se a queremos preservar, temos que manter este esforço intelectual de aprofundar temas e aprofundar conhecimentos. E, portanto, a provocação que eu aqui faço, se fosse um zoom para o mundo inteiro, era mesmo para os liberais de todo o mundo, não sendo, é para os liberais de Portugal, para os liberais da Iniciativa Liberal, que temos de ter resposta para alguns problemas que não existiam há 30 anos e que os liberais têm dificuldade em responder. E vou-vos citar apenas 4, eu acho que haveria mais, mas também não quero, apesar de ter dito que vos ia cansar numa sexta-feira à noite, não quero abusar da vossa paciência. O primeiro tema para o qual me parece evidente que não temos respostas boas. Ambiente, crise climática e outro tipo de problemas relacionados com o meio ambiente e ecologia. Os liberais têm tido muita dificuldade em ter um discurso que seja mais do que de circunstância, que vá para além do tem sido nos países liberais que há melhores respostas à crise do ambiente, que há mais recursos para fazer essa resposta porque foram capazes de gerar esses recursos. É verdade, isso é verdade. Acredito muito no progresso e na ciência para nos ajudar a resolver estes problemas, mas não deixa de ser verdade que há um problema de alterações climáticas
eu não nego o aquecimento global, eu não nego a influência humana nesse aquecimento global, posso discutir o grau, mas isso já é uma questão de pormenor. Isso assim é, que alternativas é que temos? Porque se isso aconteceu, porque eu prezo a capacidade do capitalismo favorecer as boas decisões, sempre e quando os preços daquilo que está a ser utilizado estejam bem fixados. E o que é facto é que havia muita coisa que o nosso sistema económico estava a utilizar, que por serem bens públicos ou bens que não pertencem a ninguém, tais como ar limpo, ou água limpa, ou atmosfera livre de CO2, como não pertenciam a ninguém, não tinham um preço e foram usados de uma forma que o capitalismo sempre faz muito bem. Quando o preço está abaixo daquilo que ele vale, pois as coisas são usadas a um nível até continuar a fazer sentido económico. Portanto, é uma falha do capitalismo porque não conseguiu pôr preço numa coisa que afinal era valiosa para a sociedade. Como é que isto resolve? Se soubesse, não vos estava a pôr aqui o problema desta forma. Mas é óbvio que há ideias que já foram tidas sobre isto. Só vos quero dizer que para não termos tabus nem dogmas em relação a isto, há uma história que eu gosto de citar para vocês perceberem como é que os grandes estadistas e as pessoas que querem verdadeiramente transformar o mundo encaram estas coisas, que é o de que logo a seguir à queda do Muro de Berlim, em que várias pessoas se pode dizer que tiveram um papel muito importante do ponto de vista político, de criar o ambiente político para que o muro pudesse cair e que o comunismo caísse em boa parte do mundo. Uma dessas pessoas foi Margaret Thatcher e ela tinha marcado já um discurso nas Nações Unidas poucos meses depois da queda do muro, portanto terá sido alguns no início de 1990, por aí, e deslocou-se a Nova Iorque às Nações Unidas, fez o seu discurso, não sei quanto tempo demorou, mas suponho que foram 20 minutos, falou de facto 5 ou 6 minutos sobre o tema o tema da queda do muro e do fim do comunismo e da vitória da democracia liberal, falou disso, mas depois disso precisamos de um desafio imediatamente seguinte, e esse desafio era o desafio de preservar o meio ambiente. Margaret Thatcher, não propriamente conhecida pelas suas posições, digamos, que fossem politicamente pouco relevantes ou pouco pensadas. E, portanto, já nessa altura, havia quem olhasse para temas difíceis como este e tentasse arranjar soluções. Hoje, passados esses anos todos, hoje com as dificuldades que temos e com a forma como este tema está muito genericamente na agenda, em quase tudo o que aparece está na agenda, temos de ter uma boa resposta para isto. Até porque se não a tivermos, todas as respostas que têm aparecido têm envolvido um reforço do papel do Estado e parece que quase que exigem o aumento do papel do Estado para resolver o problema. E isso para nós é, obviamente, um retrocesso que não podemos admitir. Segundo tema em relação ao qual os liberais têm respostas, a meu ver, insuficientes. As desigualdades sociais. Durante muitos anos foi possível dizer que só os países liberais é que tinham conseguido reduzir as desigualdades sociais com significado, sobretudo gerando uma classe média cada vez mais próspera e tirando muita gente da pobreza e da miséria. Isso é um facto. A partir de determinada altura, neste século já, isso deixou de ser verdade e os índices de discrepância entre os mais ricos e os mais pobres aumentaram. Aumentaram e mais, dentro daquilo que são os 5% mais ricos ou 10% mais ricos, a mobilidade, portanto, as pessoas que entram e saem dessa faixa dos mais ricos, tem-se vindo a reduzir. Em muitos países. Isto também não é tão uniforme assim como estou a dizer, estou a simplificar. Eu avisei que ia ser provocativo, portanto, permitam-me alguma flexibilidade aí. Mas, portanto, temos problemas de distância entre ricos e pobres e temos problemas de mobilidade social que, para um liberal, nos deviam preocupar brutalmente. Agora, isto acontece porquê? Porque há muitas áreas da vida económica que também se alteraram. Há muitas atividades económicas que passaram a funcionar não num regime de concorrência entre várias empresas dos mesmos setores, mas que têm uma tendência para os chamados monopólios naturais. São empresas que beneficiam muitíssimo da escala, sobretudo as empresas de base tecnológica, que têm um custo marginal muito baixo de adquirir novos utilizadores ou novos clientes e fizeram com que, pela primeira vez na história, houvesse, sobretudo empresas tecnológicas, que tenham cotas de mercado brutais a nível, já não é nacional, já não é continental, é mesmo global. Dou-vos um exemplo do mercado, que é um mercado crescente e já hoje muitíssimo importante, da publicidade digital. O Facebook e a Google, juntos,
tem cerca de quase 90% da publicidade online mundial. É um nível de consideração nunca visto. E isto repete-se por vários outros setores, criando uma lógica de winner takes all, que é diferente da lógica que havia antes, em que havia uma empresa que era líder, ganhava mais que os outros, mas depois havia outra que estava em segundo lugar, não assim tão longe, em terceiro, e depois mais uma série deles a tentar entrar nesse mercado também. É muito difícil hoje em dia quebrar alguns desses monopólios naturais, e os liberais, que sempre defenderam como alternativa à concentração excessiva de poder económico os mecanismos anti-monopólio, antitrust, deixaram de se preocupar com esse tipo de problemas, e hoje não é fácil imaginar como é que se podem partir e resolver alguns destes monopólios. Terceiro problema, a globalização. A globalização, fenómeno fruto essencialmente da liberdade de poder aplicar o capital onde se quer, ir trabalhar onde se quer, vender e comprar onde se quer. Portanto, um movimento essencialmente bom, mas que produziu uma coisa que um professor de Harvard chamado Danny Roderick chama o paradoxo da globalização. E ele diz uma coisa com graça e bem vista e bem fundamentada. Aliás, quem quiser ler o livro, é um livro que se lê bem e é bem fundamentado, que se tiver três coisas, e essas coisas são o Estado-nação, a democracia liberal e a globalização, eu posso escolher duas, mas não posso escolher as três. Ou seja, se quiser manter o Estado-nação e a globalização, eu não posso ter democracias liberais, porque vou ter que tomar decisões que as populações não vão aceitar. Se por um lado eu quiser ter uma democracia liberal e a globalização, eu não posso ter o Estado-nação, porque preciso de uma regulação à escala mundial que faz com que os poderes de cada nação sejam basicamente residuais. E ele explica isto bem, é obviamente uma simplificação de um argumento mais complexo, mas para explicar que a globalização cria tensões de deslocalização de produções, de empregos, de rendimento, de riqueza, de uns países para outros, de umas classes para outras, e isso tem criado tensões sociais para os quais os liberais têm que ter uma resposta que não passe por impedir a liberdade de investir, de vender, de comprar, de trabalhar, que nos trouxe até aqui, que esteve na base do fenómeno de globalização. Que não é por acaso, já agora, que a globalização está sempre na agenda de tudo aquilo que os movimentos mais extremistas e mais populistas criticam e querem acabar. Não é por acaso. E, finalmente, aquilo que eu posso chamar a disrupção do mercado de trabalho. Eu não sei se isto está para amanhã, ou para daqui a 5, ou para daqui a 10 anos, mas vai aparecer, mais uma vez pela primeira vez. Tudo isto são coisas que há 30 anos, basicamente, não nos preocupavam porque não existiam. Não é? O ambiente, as desigualdades, a globalização, e agora esta disrupção. Porque há 30 anos havia disrupções tecnológicas, várias, importantes, inclusivamente, mas foram sempre a um ritmo que era possível dizer que se iam criar mais postos de trabalho com a adoção dessa nova tecnologia e com o aumento de produtividade que daí adviria, do que estavam a destruir com a substituição de algumas funções humanas por essa tecnologia. Aquilo que se está a passar em termos de desenvolvimento de robótica e de inteligência artificial, pela primeira vez, pode levar a que isto seja mentira. E que o tipo de funções humanas que estejam a ser a ponto quase prestes a serem substituíveis por máquinas, pode vir a acontecer a um ritmo e com um nível de intensidade que as sociedades humanas terão dificuldade em compensar e compensar a tempo. E isso gera um problema que temos que começar a pensar ter uma resposta, que é, começa a haver uma separação, um disconnect entre o valor do que é produzido e por quem é que é produzido, neste caso por uma máquina, e quem precisa do rendimento que essa produção devia dar aso. Este disconnect é altamente preocupante e precisa de uma resposta também política. E todas estas questões são não só fundamentais do ponto de vista político, mais tarde ou mais cedo, ou já estão ou vão estar brevemente na agenda, e para nós é particularmente importante termos respostas e termos pensamento sobre isto, porque somos um partido que se orgulha, e bem, e com bom motivo, de atrair muita gente jovem, de ser o tal que está preocupado em deixar um mundo melhor para a geração que vem a seguir. Mas então temos que ter resposta para isto, porque senão não o vamos conseguir. Portanto, é particularmente importante para nós, que tanto ligamos à juventude, ter respostas para estas coisas. E, portanto, eu gostava de terminar, acho que já vou um bocadinho alongado, com o desafio do liberalismo. Era o tema do que eu vos trazia hoje, mas o verdadeiro desafio é para vocês. Porque quero-vos desafiar a ajudar a fazer uma espécie de renascimento do liberalismo, à nossa escala portuguesa.
Se depois conseguimos exportar ideias, também muito bem, até pode ser que alguém pague por elas. Mas vamos tentar fazer um renascimento do liberalismo, voltar a virá-lo para mais perto das pessoas, para mais perto das pessoas simples, mais perto das pessoas comuns, que não estamos tão preocupados com as elites, nem com as económicas, nem com as sociais, nem com as políticas. Um liberalismo virado para o povo, que volta a ser disruptivo. Quase tudo o que o liberalismo fez de bom e trouxe de bom foi, a seu tempo, disruptivo, foi criativo, foi moderno e foi, sobretudo, uma coisa que não estamos a conseguir ser hoje para muita gente, que é inspiradores. Dar às pessoas um sentido de propósito, de esperança, que é possível fazer mais, não só para cada um, isso já seria muito bom, mas depois juntos para a comunidade, na nossa comunidade chama-se Portugal, mas para a comunidade em que as pessoas se insiram, ser essa inspiração. Ser essa inspiração, acho que temos essa obrigação. O desafio é enorme, estes desafios são difíceis, não há muita gente a tentar queimar pestanas com isto e conclusões não têm sido brutais, tem que ser honesto com isso, mas o liberalismo continua a ser a única forma que eu aceito e que eu entendo de olhar o mundo, de olhar a política, e para isso ele tem que saber voltar a pensar, a dedicar-se a essas coisas, a não se esconder, a não dizer que não pensa nos assuntos porque são incómodos ou porque não fazem parte da cartilha liberal que alguns acham que é a única que funciona. Não. Temos que saber reinventar o liberalismo, temos que voltar a pensar e é esse o desafio que vos deixo aqui. Vamos voltar a pensar. Estás sem microfone. Mas eu... Agora sim? Muito obrigada, João. É sempre um gosto ouvir-te falar. Se o liberalismo não é inspirador, tu és de certeza. Portanto, vamos a isso. Apesar das sondagens de hoje, não sou suficientemente inspirador. Não, mas sim, mas sim. Olha, realmente eu acho que tu alteraste aqui a dinâmica toda deste evento, desta sessão. Portanto, era suposto dar-nos respostas e tu é que nos colocas as questões. Portanto, eu tinha aqui uma série de questões para te colocar e, curiosamente, tu foste a todos os pontos de uma forma muito construtiva e, obviamente, tu não tens as respostas para essas questões e todos nós é que as temos que construir. Eu estava aqui com a esperança de receber daí algo, mas, obviamente, que é para além, não é? Eu devo confessar que tenho pensado muito nestas coisas, não tenho, como vocês imaginam, muito tempo para ler e para pensar o que precisaria de fazer para avançar em algumas destas coisas. E digo que não tenho respostas no sentido em que não gosto muito das respostas que tenho, para ser franco. Há muita coisa aqui que já avancei o suficiente para poder falar sobre cada uma delas durante algum tempo, mas não adoro as respostas a que cheguei. E acho que temos, de facto, de estar preparados para ir a territórios que nos sejam incómodos e depois eventualmente voltar para trás, fundir dois caminhos, ser criativos, ser abertos, mas é muito importante sermos abertos. Este tipo de reflexão exige essa abertura e essa capacidade de não ser fechado e de ser humilde, de não achar que se sabe tudo, exige isso tudo. Mas exige, sobretudo, uma capacidade de juntar conhecimentos e ideias que venham de vários sítios. E por isso é que estas sessões são importantes. É por várias pessoas que podem às vezes achar que estão a pensar só num pormenor que não faz sentido nenhum. Esse pormenor pode fazer a diferença entre ter uma ideia que não parece ter futuro nenhum e uma que tem um aproveitamento. Às vezes é político no mês seguinte, às vezes é mais ala longa, faz parte do programa político ou qualquer coisa, mas temos que começar a ter respostas para estas coisas, porque eu sou muito desconfortável a falar para jovens e não lhes conseguir contar uma boa história sobre o que é que defendemos em termos ambientais. Sinto-me muito desconfortável com isso. Certo. Sim, sim. E acho que todos devíamos sentir, porque todos nós somos embaixadores do liberalismo. Sim, exatamente. E uma das frases que tu utilizaste aqui logo de início e que eu vou reforçar, que é o reinventar o liberalismo. Portanto, o liberalismo não tem um pensamento estruturado, temos que o adaptar à nova sociedade. Foi um bocadinho isto que tu quisestes transmitir. E perante isso, eu enquanto estava a preparar as questões que gostaria de te colocar, no fundo vem ao encontro disto, porque são as nossas vivências atuais que nos levam a ter algumas dúvidas, não é? Quando falaste na questão da globalização, e que não há dúvida que é que trouxe inúmeros benefícios, quer para o desenvolvimento económico e até mesmo sobrevivência de alguns países,
se olharmos até para o contexto atual da pandemia, vemos que aqui também temos alguns problemas relacionados com essa mesma globalização. Porque, na verdade, cada país depois acaba por tentar colmatar as suas necessidades e os outros países em si também estarem dependentes destes terceiros podem trazer problemas, não é? Nós vimos, por exemplo, em relação já nos aconteceu, por exemplo, com os produtos de combate à pandemia, os EPIs, os atrasos que tivemos na recepção desses mesmos produtos. Portanto, a globalização também tem os seus inconvenientes e começam a aparecer essas ondas de querer desglobalizar o mundo. Esta seria uma das questões que eu te coloquei e que tu até falaste, mas obviamente também não traz assim uma solução ou uma visão. Em todo o caso, eu separo os problemas das chamadas cadeias logísticas que na pandemia se tornaram mais óbvios, porque esta pandemia também ensinou muita coisa a muita gente, nomeadamente a pessoas que estão só na parte económica e que perceberam que cadeias logísticas demasiado longas, demasiado distantes, com demasiados esforços de just-in-time e de otimização, são muito mais suscetíveis a este tipo de choques. E também devem ter percebido que estes choques parecem uma coisa que ninguém imaginava, mas se calhar podem ser mais frequentes no futuro do que nós gostaríamos que fossem. Portanto, que uma boa cadeia logística no futuro não deve ser tão longa, não deve ter tantos intervenientes, não deve ter tantos just-in-times, para poder ser mais flexível e mais resiliente. Esse é um aspecto da globalização, cada um há de se adaptar conforme a leitura que faça dos riscos que está disponível para correr na atividade que tem e que depende logisticamente de algo que vem de longe. Muito bem. O risco mais político é outro, que é o de que, olhando ao fim de 25 ou 30 anos de globalização mais intensa, o que se passou foi houve de facto muita deslocalização, desde logo de postos de trabalho, mas depois também de riqueza. Olhando à escala planetária, foi excelente, excelente. Centenas de milhões de pessoas, graças a esse movimento, saíram da miséria. Há um aumento do bem-estar a nível mundial absolutamente extraordinário. Mas se olharmos país a país, e às vezes até a região, de alguns países a região, há prejuízos óbvios desses postos de trabalho que saíram e não voltaram, nem foram substituídos, e gera aquelas sensações de ressentimento de que este sistema não é para mim, que é o pasto mais fértil dos populismos e daqueles que aparecem com não só ideias fáceis como evitar que os empregos desapareçam, com novas medidas proteccionistas, com limitações à globalização, que não produzem a prazo, quer dizer, podem resolver no curto prazo alguma coisa. Sabemos que Donald Trump prometeu o regresso de várias indústrias a alguns estados dos Estados Unidos e em algumas delas conseguiu inclusivamente que isso acontecesse. Agora, se essas indústrias não forem competitivas à escala mundial, ou continuam por ter protegidas por algum motivo, tarifas ou outras, ou deixam de funcionar e voltam a ter que relocalizar-se num sítio onde possam funcionar competitivamente. Portanto, são medidas de curto prazo que não são compatíveis com ideias liberais, nem com ideias liberais globalizadas. Agora, o problema político deixado pelas pessoas que se sentem fora do sistema e prejudicadas pela globalização, esse é um problema político. Como é um problema político a desigualdade entre ricos e pobres, com a sensação dos pobres não poderem sair dali. Que já sei que não é um problema só político. A educação tem um papel importantíssimo, a participação cívica tem um papel importantíssimo, mas a parte económica também tem um papel. E se o sistema não dá resposta a estas pessoas, e a resposta não só é compreendida como válida, e vivida e percebida como válida, ou seja, a percepção aqui também conta. Se as pessoas acham que não têm oportunidade, acham que não têm forma de subir na vida, são particularmente suscetíveis à primeira explicação simplista que lhe puserem à frente, que é aquela que culpa o imigrante, ou culpa a globalização, ou culpa qualquer coisa, que a pessoa diz logo, é isso, é neste populista de turno que eu vou votar porque é isto que me dá jeito. Portanto, um problema que começa por ser, se calhar, económico, rapidamente se transforma num problema político. E para um liberal, isto tem que ser tratado com vontade de resolver. E se o problema fosse simples, alguém já se tinha lembrado de uma solução, ou seja, não significa que não só é difícil, como é provável, que também deixa esta alerta, é provável que a solução e a resposta não tenha todos os ingredientes que nós mais adoremos. Okay?
temos de estar preparados para perceber o que é melhor. Se é ter determinado tipo de problema que afeta a democracia e a lógica do liberalismo para sempre, ou outro que não afeta tanto, embora não seja uma nossa solução ideal. Este tipo de compromissos de realismo temos também de estar preparados para ter como resposta, porque se estamos a querer olhar para um problema e a pensar nele a sério, temos de estar preparados para ter uma resposta. Se for a resposta melhor que conseguimos encontrar, não quer dizer que seja a melhor resposta que gostássemos de ter. Lamento, eu sei que não estou a dar assim umas respostas muito animadoras para as pessoas, mas acho que é melhor termos a consciência que temos problemas difíceis pela frente e o pior que podíamos fazer era meter a cabeça na areia. E o trabalho prévio que fiz, até dado o tema, desafios do liberalismo, portanto, também encontrei esse mesmo problema que tu descreveste, que tem a ver com os monopólios. E gostaria de saber como é que nós podemos desmistificar, de certa forma, este clichê que acabam por nos atribuir, pelo menos aos liberais, em que um sistema de mercado livre leva ao surgimento dos monopólios. Somos muitas vezes encostados a estas ideias e, portanto, gostaria que comentasses também esta... Bom, eu partilho essa tua preocupação e já ouvi essa acusação também de liberdade económica total produz monopólios. Não é verdade. Não é verdade dito assim. Ou seja, depende muito da dinâmica de cada uma das indústrias. Há indústrias onde é impossível conseguir estar num monopólio. Sei lá, se quiseres abrir uma cadeia de pizzarias, o desafio-te a criar um modelo de negócio em que consigas tornar monopolista. É tão fácil de entrar, a tecnologia é baixíssima, a capacidade de diferenciação é total, o preço não é o único fator, portanto não há nenhuma vantagem que tu possas adquirir que seja esmagadora para toda a gente que possa querer entrar. Já se estiveres a montar uma rede social, uma plataforma, tudo isto que eu disse não se aplica. É difícil tecnicamente, exige bilhões de dólares, há um incumbente que é incumbente e tem a vantagem que tem porque reúne, não sei se já chegou aos 3 mil milhões de pessoas, mas não deve andar muito longe, e que é por isso que as pessoas gostam de lá estar. Ninguém quer estar numa rede social que tenha mais 10 pessoas. Claro. Quer estar onde estão mais 10 milhões de portugueses e os outros 3 mil milhões de humanos com quer. Portanto, o efeito de escala, o efeito de rede, conduz para que quanto maior és, melhor ficas, e isto cria de facto um círculo vicioso tendente àquilo que se chama em teoria económica um monopólio natural. Problema para sistemas económicos e para políticos liberais. A existência deste tipo de concentração é em si mesmo negativa e é em si mesmo um problema. No passado mais recente, quando estes problemas com as tecnológicas começaram a ver-se, houve alguma teorização e havia uma tese que se verificou, em alguns casos, para ser franco, verificou-se em alguns casos, de que a evolução tecnológica ia acabar por tornar obsoletas algumas das redes e substituí-las por outras. Portanto, alguns de vocês ainda são capazes de se lembrar do High Five, ou ainda havia outra que não me lembro agora como é que se chamava antes do Facebook, ainda andaram ali. Mas hoje em dia, se aparecer uma boa ideia que possa ter aplicação nas redes sociais, ou ter uma plataforma nova baseada noutra tecnologia qualquer para fazer uma rede social, o mais provável é ser comprado pelo Facebook e não se transformar-se num concorrente do Facebook. Haverá mais alguém que fica milionário, com certeza, parabéns, mas não arranjas concorrência nesse setor. E, portanto, no passado, isto também já se verificou, no passado, há 100 anos ou 150 anos, com outras indústrias que beneficiam do mesmo. A indústria de refinação de petróleo, a indústria de telecomunicações, que na altura dependia da instalação de postos telefónicos por todos os países, e essas companhias que tendiam a ser monopolistas porque beneficiavam muito da escala, porque repartiam investimentos muito grandes por mais clientes, acabaram por ter que ser partidas fisicamente em várias empresas. É conhecido o caso da Bell nos Estados Unidos, que deu origem a 7 Bells diferentes, chamadas Baby Bells. Isto já nem sei em que ano, mas estamos a falar de muitas décadas atrás. Na altura havia essa noção de que alguém em concorrência ia não só prejudicar o consumidor, mas sobretudo prejudicar a economia como um todo, porque impede a inovação ao
tornar quase impossível que concorrentes apareçam e possam trazer inovação para o mercado. Portanto, isso atrasa a economia. O problema dos monopólios não é só que tratam mal as pessoas que dependem desses monopólios, mas é que não têm qualquer incentivo para se tornando cada vez mais eficiente. Até, não é? Pois, Exatamente. Mas nessa altura houve a coragem de partir. E a coragem de em vários países, várias autoridades, muitas delas liberais, dizer não, isto é uma coisa que é excesso de poder. Um liberal, sempre que há concentração de poder, seja do que for, desconfia. E poder económico também. Portanto, nessa altura houve essa coragem. Agora não sei se há essa coragem, há coisas que estão a tentar ser feitas, algumas para tornar fiscalmente menos paradisíaca, digamos assim, a vida dessas multinacionais, outras tentando fazer com que elas sejam mais transparentes na forma como gerem os dados das pessoas, mas ainda ninguém tentou partir estas empresas. O máximo que fazem é impedi-las de fazer o chamado bundling dos seus produtos, que nós têm vendem sempre várias coisas em conjunto, browsing com processamento, com redes sociais, com e-mail, com não sei o quê, não poder dar demasiadas preferências dentro de cada um dos ecossistemas. Mas hoje em dia, se quisesses, como é que fazias se quisesses partir um Facebook? É muito difícil, tecnicamente. Ora, tens 3 mil milhões de pessoas, vão 500 milhões para aqui, outros 500 milhões para ali. Não, como? Não? Além de que não podes impedir as pessoas depois de aderir às redes, não é? Portanto, cria problemas técnicos, mas, mais uma vez, até podia achar muita graça ao problema técnico, estamos aqui a discuti-lo, mas mais tarde ou mais cedo transforma-se num problema político. Quando as corporações e empresas têm demasiado poder, transformam-se num problema político, como se viu na dificuldade que foi saber exatamente o que é que se tinha passado com a manipulação de informação eleitoral em vários países e que as tecnológicas, argumentando que o governo não tinha nada a ver com isso e não tinha nada a prometer, no que tem razão, mas estavam a dificultar a pesquisa de uma realidade que ela também é muito preocupante para um liberal, que é como é que se garante que as decisões eleitorais das pessoas, as escolhas eleitorais são livres e que não são sujeitas a manipulações grosseiras, como foram muitas vezes com essas tecnológicas a olhar para o lado. Portanto, eu não as demonizo, não acho que sejam o pior problema do mundo, mas sobretudo não as idolatro e sei que qualquer um de nós que seja um liberal informado está preocupado sempre que vê tanta concentração de poder. Muito bem. João, vou-te fazer aqui umas perguntas de alguns dos nossos assistentes, ouvintes. Portanto, temos aqui uma das questões que diz o seguinte: o liberalismo deve ser pensado por nós liberais cada vez mais na ótica de uma política focada de como vamos construir modelos para não haver trabalho para todos os cidadãos e como vamos garantir uma subsistência básica. Devemos pensar como a tecnologia e a automação vai retirar trabalho às pessoas num futuro muito próximo. O liberalismo tem de estar preparado para começar a pensar numa solução a médio prazo do rendimento mínimo obrigatório. Lá está. Quem é que fez a pergunta? Se é que se pode saber. Rogério Quintas. Olá, Rogério. Sim, senhor. Esse é o género de coisa exatamente que eu estava a querer referir com a disrupção do mercado de trabalho, é isso. E algumas das soluções, o problema é real, há muita gente a pensar nisso e a ver mais ou menos da mesma maneira, não significa que sejam certos, mas há uma probabilidade de poder vir a ser assim, give or take, uma questão de grau, e algumas das soluções que são propostas têm de facto a ver com isso, rendimentos garantidos. Há outras também interessantes, há um livro do senhor chamado Gasperl e outro chamado Berggren. O Berggren é engraçado, que é um milionário que tem relações com Portugal, e é meio louco e tem uma fundação para fomentar o pensamento sobre ideias disruptivas. Tem pancada alta. Mas no livro deles, eles propõem até uma coisa que é não é um rendimento universal, é um capital universal. Dizem coisas do género, eu não me lembro, eu li aquilo já há uns tempos e li um bocadinho de fugida, na altura não liguei muito, mas já me lembrei dele para aí 5 ou 6 vezes, quer dizer que vou ter que voltar a ler com atenção porque a ideia afinal não era tão estúpida assim. Dizem coisas do género, se as máquinas vão substituir o trabalho das pessoas, era interessante que as pessoas tivessem uma parte da máquina. É como quem diz, eu sou proprietário de parte da máquina que me vai substituir no trabalho e, portanto, quanto mais ela produzir, mais eu ganho também.
qualquer coisa assim. Isto era mais complicado como eles estavam o que eles estavam a propor, tinha uns esquemas um pouco mais complexos, mas é para ver as ideias alternativas que vão aparecendo. O que é que eu acho? Acho exatamente que as soluções que têm aparecido, do rendimento básico universal ou deste capital garantido em meios de produção, são coisas que só podem funcionar com uma intervenção do Estado absolutamente brutal. Absolutamente brutal. E, portanto, fazem parte daquelas soluções que se calhar não têm parecido muito melhores, mas que são muito desconfortáveis. E que eu tenho que acreditar que há outras coisas que se podem fazer que garantam mais liberdade às pessoas, sobretudo porque tendem a ser medidas que acautelam o tema do rendimento e da subsistência das pessoas, mas não acautelam o tema do propósito e do sentido da vida dessas pessoas. Imagina tu o que que a tua função que tu adoras vai ser substituída por uma máquina, a outra que tu gostarias de fazer também já foi substituída por outra máquina, acabas que não tens nada para fazer, garantem-te um rendimento universal, portanto a tua vida não tem que ser uma miséria e uma desgraça, ok, não morres à fome, mas não tens nada para fazer. Morres de tédio, não morres de fome, morres de tédio. E de falta de propósito. O ser humano não foi feito para isso. E, portanto, claro que podemos tornar-nos uma sociedade que tem 90% das pessoas dedicadas a hobbies, se calhar vamos ter uma produção cultural como nunca tivemos ou qualquer outra coisa, mas eu duvido muito que a natureza humana seja feita para se sentir realizada dessa maneira. E, portanto, não gosto muito da solução. Mas como não tenho, quer dizer, não tenho uma melhor, eu não tenho certeza, mas não tenho visto muito melhores, é à volta desses pensamentos que para já eu estranho, mas não recuso, porque quero, à volta desses e de outros pensamentos, criar alguma coisa, que gostava de construir algo que fosse mais intrinsecamente liberal, que respeitasse mais a capacidade dos humanos decidirem sobre a sua própria vida. Uma coisa eu sei, mesmo que daqui a um século ou dois as máquinas possam substituir os humanos em algumas coisas particularmente humanas, digamos assim, mais ligadas à criatividade, à emotividade, etc., mesmo que isso serão sempre os últimos locais, os últimos sítios onde vamos ser substituíveis, digamos assim. Portanto, nós próprios devemos habituar a tornar-nos insubstituíveis por máquinas, tornando a nossa função, o nosso trabalho cada vez mais criativo, cada vez menos rotineiro, cada vez mais baseado em valores humanos que serão difíceis de copiar e substituir por máquinas. Vou continuar aqui com mais umas questões colocadas pelos nossos ouvintes. Então é o seguinte, atenção à nossa posição, portanto à AIEL, focada em grande medida no futuro, nos jovens, esquecendo que os atuais contribuintes e os antigos contribuintes precisam de soluções para o presente, para garantir às pessoas idosas um fim de vida digno. As pessoas de hoje precisam também das nossas soluções para o presente e para a resolução no curto, médio prazo de soluções práticas e menos filosóficas de soluções para o futuro. Percebeste? Percebi. E tenho uma resposta que vai tranquilizar. Garantir oportunidades para os jovens é muito bom do ponto de vista eleitoral, isso eu confessei logo à partida, mas também é muito bom do ponto de vista económico, porque são esses que vão conseguir ser a fonte de descontos para a segurança social e assegurar as necessidades dos que cá estão. Relativamente a pensar muito no futuro, se eles são muito teóricos ou não, eu digo-te uma coisa, eu só faço questão de pensar no futuro a mais longo prazo porque sei que as respostas vão demorar tempo. Se fosse uma coisa que resolvesse daqui a um quarto de hora, olha, eu todos os dias tenho coisas que tenho que fazer para daqui a um quarto de hora, que se soubesse que demoravam 2 horas não conseguia fazer, mas como sei que consigo fazer um quarto de hora depois, começo a pensar nelas um quarto de hora antes. Isto acho que vai demorar bastante mais tempo. E mais, Portugal tem uma necessidade de pensar nisso mais ainda que outros países, porque tem, para além de todas as dificuldades que os outros também vão ter, tem uma adicional. Tem que desfazer estas décadas não é só de socialismo aplicado na prática, é de pensamento dependente do Estado, que limita muito a forma como tu tornas numa sociedade mais dinâmica e mais habituada à mudança. Portanto, temos de fazer os dois trabalhos. E, portanto, como diz o outro, se é difícil e demora tempo, é melhor começar já. Certo, e não podemos esquecer que a população está mesmo a envelhecer, portanto, temos mesmo que preparar esse futuro. Exatamente. Não é?
Portanto, a pirâmide ainda está... Quanto mais depressa tivermos gente a trabalhar em empregos bem pagos, mais depressa se resolve o problema Exatamente. dos inativos que temos que suportar. Então agora o João Miguel Marçal questiona o seguinte: qual a posição da IEL relativamente à regionalização? Muito bem, eu já tive a oportunidade várias vezes de falar nisto, porque há duas coisas que são claríssimas para a Iniciativa Liberal como partido e para mim próprio enquanto Presidente. Que quanto mais descentralizadas tiverem as decisões, mais perto das pessoas tiverem as decisões, melhores são tomadas. Agora, para tomar bem uma decisão, aliás, entre tomar uma decisão e depois essa decisão ter impacto na realidade, é preciso várias coisas. Para tomar a decisão é preciso ter poder de tomar, preciso ter essa competência de delegar. Eu sou responsável por essa decisão, posso tomá-la. Segundo, tenho que ter os recursos para implementar. Okay? Portanto, esta é a primeira realidade. Qualquer decisão tomada mais perto das realidades, mais perto das pessoas, é não só mais liberal, mas mais eficaz. Segundo, que a forma como em Portugal se perspectiva uma regionalização conduziria a gravíssimos problemas do ponto de vista do equilíbrio político. Porquê? Porque as eleições para regiões, sejam elas do mapa que se teve em tempos semi-aprovado, seja mesmo do mapa redesenhado, tudo o que queriam fazer era perpetuar no poder os partidos que de sempre, e aqui são dois, nem sequer são 3 ou 4, são dois, PSD e PS, que tomariam conta destas regiões e criariam uma camada adicional de decisão política que não ficaria necessariamente mais próximo das populações. E não ficaria necessariamente mais próximo das populações porque eu vejo pelas CCDRs. As CCDRs já têm uma série de competências de decisão e elas podem ser mais próximas das capitais de distrito, dos distritos que fazem parte de cada região, mas não estão mais próximas do interior desses distritos. Basta perguntar à CCDR do Norte ou aos distritos aos alguns concelhos do distrito de Vila Real ou de Bragança, como é que eles se sentem tratados pela CCDR do Norte. Portanto, são camadas de decisão política muito partidarizável, muito sujeita a influências, que acrescentariam complexidade e custo sem ganharmos nada com isso. Portanto, eu sou muito mais partidário, e é isso que o partido tem como programa político, de descentralizar, mas descentralizar efetivamente. Não é só enviar competências para as autarquias, é enviar competências e os respectivos recursos. Mais, que os recursos enviados para as autarquias tenham uma correspondência exata, de sinal contrário, de recursos que saem do Orçamento do Estado, que é para não acabarmos com duplicações ao fim do dia. Não é? E que isso depois corresponda também a alguma facilidade de captação de recursos locais, que vai haver autonomia financeira também de quem decide sobre as matérias que lhe dizem mais diretamente respeito. Problemas práticos vai haver 1000 disto, mas é muito melhor do que termos tudo concentrado no Torre de Paço e em Lisboa. Muito melhor, incomensuravelmente. Depois há aspectos que tens que coordenar com concelhos que são limítrofes, com certeza. As CIMs podem ter um papel, com certeza. Há coisas de educação que não precisas de ter tantas escolas em determinados sítios e podes partilhá-las, com certeza. Ou estradas, ou outros meios de comunicação, ou saneamento, podes. Tudo isso é discutível. Mas é tomado com base nas necessidades locais e dos interesses locais das populações. Muito bem. O Ricardo Brita pergunta o seguinte: temos consumado um modelo socialista em Portugal. Qual é o caminho para que os portugueses, na sua maioria, percebam a nossa alternativa liberal? E estou a referir-me a zonas fora das metrópoles e no interior. Realmente é uma dificuldade às vezes chegar, não é? Acho que é uma excelente pergunta. Como dizia um professor meu, essa pergunta é muito boa, eu não sei a resposta. Não, mas fora de brincadeira, é verdade que o discurso liberal é particularmente difícil em centros mais pequenos que, por definição, têm menos oportunidades económicas, desde logo, têm menos concorrência e alternativas, quer de serviços públicos, quer até de serviços privados, e, portanto, ir com um discurso marcadamente liberal, dizendo que se as coisas forem liberalizadas acabam por correr melhor, pode demorar um bocadinho, é um discurso que é muito mais difícil de vender. E nós vamos ter essa dificuldade mesmo antes de chegarmos às zonas mais recônditas. Já na preparação para as autárquicas, eu sei que vamos ter dificuldade em arranjar programas autárquicos locais suficientemente detalhados que sejam liberais à prova de bala, se quiseres assim, sejam
puramente liberais. Vamos ter que admitir envolvimento das autarquias em algumas medidas, em algumas atividades. Vamos ter que admitir que há taxas e impostos locais que fazem sentido por algum motivo. Não sei, estou aqui a imaginar. Aqui também não estou a agoirar, estou só a dizer que não me admirava que isso tivesse que acontecer. Porque há, de facto, coisas que só pela mera escala desses conselhos não se conseguem fazer. Isso eu tenho que ser honesto convosco. Ainda não há propriamente um credo que possas vender e que seja facilmente apreensível. Agora, pegando com a resposta anterior da descentralização, isso sim acredito piamente que ter autarquias muito mais empoderadas, muito mais próximas das pessoas a tomar as decisões, com uma possibilidade de competirem entre si em coisas como impostos locais, salários mínimos municipais, capacidade de dar incentivos para atrair indústrias ou atividades culturais ou o que quiserem, e distinguirem entre si, concorrendo entre si, criando elas próprias uma identidade que fixe em populações, não tenho dúvida nenhuma que em poucos anos, também não é instantâneo, mas é em poucos anos, produz crescimento e prosperidade e desenvolvimento de uma maneira mais geral, não é só económico, e aí sim, se calhar passas a ter em muitos desses sítios possibilidade de fazer um discurso liberal porque ganhaste o tal tamanho, importância e escala. Certo. O David Oliveira pergunta se a IEL tem alguma posição relativamente às DeFi, finanças descentralizadas. Acho que acabei de responder. As finanças descentralizadas fazem todo o sentido portanto, tem que haver um equilíbrio entre aquilo que é a possibilidade de gerir as suas próprias finanças e as competências que são descentralizadas efetivamente, com poder de decisão para as autarquias. Não é o que está previsto pelo governo, diga-se de passagem, que passa 17 ou 18 competências e dinheiro nem vê-lo. Pois. É por isto que vamos ter que lutar, não é? Portanto, Também. exatamente. Marco Freitas pergunta como podemos passar a mensagem das ideias liberais em Portugal, chegando às pessoas comuns e assim aumentando a base eleitoral. A mensagem será muito tecnocrática ou será problema do mensageiro? Acho que é as duas coisas, porque eu sei que não chegarei com a mesma facilidade a toda a gente, por exemplo. Sei, acho que esse é um dos problemas com o liberalismo. Há bocado tenho isso escrito alguns nas notas e nem mencionei. Acho que os tecnocratas tomaram conta do liberalismo. Ora, embora eu sei que tenho um ar muito tecnocrata, mas sou zero tecnocrata. Ou zero não. Sou QB. É aquilo que é preciso para saber do que estou a falar e ter uma ideia do que funciona ou não funciona. Mas sei que não é a tecnocracia e a razão pura que ganha votos e convence as pessoas. As pessoas têm que ter um motivo que lhes é próprio, que é interior, para quererem fazer essa escolha, confiarem na pessoa em que fazem essa escolha, etc, etc, etc. E, portanto, a pergunta é muito boa, porque como é que nós fazemos chegar este discurso a mais gente? Há uma parte que expliquei há bocadinho que é difícil ter medidas concretas para alguns tipos de problemas que se passam em meios mais pequenos ou para as pessoas que ainda estão num estágio de desenvolvimento da sua vida que ainda não apreendem à primeira aquilo que nós possamos estar a dizer. Mas uma das coisas que não sei se já repararam que temos feito e temos feito nos últimos meses sistematicamente é que não nos envolvemos em temas económicos, e aqui incluo os orçamentais, os fiscais, etc., em mais de metade das vezes. Ou seja, estamos sempre a falar de coisas que não são económicas. É agora o projeto de eutanásia que vai ficar muito na agenda. São temas relacionados com a violência doméstica, com os direitos das crianças, com a educação, com a saúde, e temos estado sistematicamente. Tem, curiosamente, imediatamente menos repercussão, não só nos meios de comunicação, que não estão habituados a ver-nos a falar sobre estes temas, mas lá chegarão, mas também entre os nossos próprios membros, que reagem muito mais às coisas, às diatribas, se andarmos aí à volta da TAP, reagem muito mais do que se andarmos a defender, como vamos fazer agora em breve, de que o crime de violação deve ser um crime público. Que isso para nós é um tema socialmente importante e que tenho pena de dizer quase certeza que não vai gerar tanta engagement, tanta participação como outros temas económicos que às vezes não temos. Mas não faz mal. A seu tempo as pessoas perceberão que nós estamos verdadeiramente preocupados com todos esses aspectos da vida das pessoas e que consideramos que a realização pessoal e a felicidade de cada um não depende só daquilo que ganha ou daquilo que consegue comprar, mas depende às vezes mais da forma como consegue viver a sua vida em aspectos sociais que não têm diretamente a ver com a economia.
e essa mensagem há de passar também. Yeah. Agora depende de coisas. Se é do mensageiro, mas eu ando a tratar-me. Não, mas curiosamente era uma das questões que te iria fazer, porque realmente nos colam sempre às causas económicas e acham que os liberais não têm aqui um espaço para os ideais, para as ideias sociais, não é? Portanto, esta mensagem realmente tem que ser reforçada, É verdade. não é? Estamos efetivamente também preocupados com essas ideias. O Manuel Moura faz um comentário que a disrupção do trabalho está na origem da maior parte dos problemas enunciados, pois o fator trabalho é cada vez menos produtivo. Foi um comentário. Sim e não. Eu quando falava de disrupção era mesmo da base tecnológica, portanto não era a deslocalização baseada com a globalização. Mas se o Manel está a referir-se às duas coisas, ok, é uma forma de disrupção, realmente, uma deslocalização, disrompe de facto, aceito que se possa discutir na mesma frase, tem naturezas diferentes. Relativamente a ser menos produtivo, tenho dúvidas, no sentido em que sei lá, um designer gráfico, por ter um equipamento fantástico, ajuda a fazer esse design e a fazê-lo melhor, provavelmente consegue hoje fazer-se pagar melhor e se calhar executar as coisas em menos tempo do que conseguia há 10 anos. E portanto eu não sei, haverá muitas exceções evidentemente, haverá um bocadinho para tudo, mas em geral as tecnologias que ajudam muito mas não são totalmente disruptivas têm efeitos na produtividade bastante rápidos e fortes. Acontece com quase tudo. O que eu acho que com a robótica / inteligência artificial pode não se passar é que eles são tão autossuficientes, ou podem vir a ser, e podem aprender com os erros que podem vir a cometer, que podem acabar por dispensar todos os humanos daquela função, exceto o programador. E mesmo esse, se o machine learning for suficientemente bom, se calhar às tantas também dispensa. E esse tipo de disrupção é que eu diria que é novo, e portanto não podemos aplicar receitas do passado. Agora, isto não tivemos nenhuma disrupção como esta, isso eu acho que não, mas tivemos disrupções importantes no passado e os humanos souberam se tornar hiper importantes noutras coisas. Portanto, aqui era o pensamento que eu estou a estimular a tentar ter é exatamente para perceber numa sociedade dessas, em que muitas funções hoje ditas como ricas de conteúdo e ricas de valor acrescentado e ricas de produtividade puderem ser feitas por máquinas, que papel resta para os humanos? Eu continuo a achar os tais papéis de maior criatividade, menos rotina, etc., se demorarão muito mais tempo, se é que alguma vez acontecerá, poderem ser substituídos por máquinas. Mas eu estou a dizer isto e sei, se calhar, o ridículo que isto vai soar daqui a pouco tempo. Eu já vi contos, portanto, pequenas histórias escritas por máquinas em que se calhar não ficam a ver muito outros dos escritores quase consagrados, não é? E quem diz isso diz quadros também pintados por algoritmos de computador, muito, quer dizer, não se distinguem de alguma arte moderna que se pode ver nas galerias. Mas isso serão exceções, estou convencido que serão exceções, e que haverá sempre espaço para a criatividade e para a componente humana. Agora, temos que estar sempre preparados para perceber em que ponto é que continuamos a ser úteis e valiosos. Ora, só para voltar ao princípio da pergunta, para não ficarem com a ideia que eu não respondi ou não quis responder. Em muitos destes casos, isso pode corresponder a um aumento de produtividade dos humanos que estão associados a isso. Serão menos humanos. Isso será. Menos humanos no sentido de menor número de humanos. Não é que eles fiquem menos humanos, mais parecidos com máquinas. É o menor número de humanos. Temos aqui mais alguma série de questões. Conseguiste realmente pôr aqui as pessoas a pensar e a refletir sobre o tema. Portanto, aqui vai da Sandra Cristina Costa, que diz o seguinte: hoje foi o último dia do primeiro período escolar, onde houve várias entrevistas, reportagens e opiniões transmitidas pelos diferentes canais televisivos, rádios e jornais.
até o desaparecido Ministro da Educação deu o seu parecer. Um novo tema surgiu, um início de um segundo período, a 11 de janeiro e não a 4, como pré-definido. Qual a posição da Iniciativa Liberal? Olha, eu vi esse título e não percebi exatamente porque é que se tinha sido decidido. Desculpa. Desculpa, ia especular sobre o motivo, que tem a ver com o facto de se considerar que a primeira semana do ano, nem sei que dia acaba, mas a 3 ou 4. Sim, talvez. É demasiado em cima do ano novo, onde terá havido eventualmente mais contactos sociais e não quererem levar esses contactos sociais para a escola, etc. Se é isso, repito, eu só li o título, não tive tempo de abrir notícia. Se é isso, é uma estupidez, porque ou o período de ano novo é um problema, como qualquer período de 2 ou 3 dias intercalados de feriados seria, e as pessoas não podem voltar à escola na segunda-feira seguinte, ou é um problema e portanto precisava de medidas restritivas diferentes, ou não tem mal nenhum, não é uma coisa que acresce ao risco de pandemia e também não se percebe que é cada dia. O que é que isto resulta? Isto já aconteceu algumas vezes e eu pensei que o governo tivesse aprendido com isto, que o encerramento de escolas disrompe totalmente a vida familiar. Não está provado que tenha grande efeito na contenção de contágios e que representa para os miúdos, por muito que seja só uma semana, podem dizer, é só uma semana atrás. Não é só uma semana, é só mais uma semana. Porque já tiveram no ano letivo anterior muitos alunos 14 semanas sem aulas. Acabaram depois de juntar com as férias de verão, se calhar tiveram 4 ou 5 meses sem aprender absolutamente nada. E são atrasos de educação que, em muitos casos, as pessoas podem achar que não, mas são irrecuperáveis. Irrecuperáveis. Portanto, vamos ter miúdos a sair do ensino secundário com um atraso relativo preocupante. E Portugal não prima propriamente pela qualidade do ensino e pela qualidade do conhecimento que existe à saída do secundário. Portanto, vamos estar a piorar o problema. Especialmente quando isto acontece a meio de um ano letivo. E nós sabemos que a transição do primeiro para o segundo período é crucial. O segundo período é aquele que é mais intenso. É mais intenso, concentra muita matéria, concentra muitas provas de avaliação. Ainda não é o último período, quando já se está a ver o fim a aproximar e que é outra facilidade. É em tempo mais frio, em que se levantam, ainda não está a luz, até tudo mais difícil, e é um segundo período que não há interesse absolutamente nenhum em tornar irregular ou adiar o seu arranque. Portanto, se esse assunto vier uma vez a ser discutido, mostraremos que não percebemos porque é que se tomam tão levianamente decisões sobre encerramento escolar, neste caso não abertura escolar, tão levianamente, sem considerar todos estes aspectos que, repito, eu achava que o governo já tinha aprendido. O Artur Nunes pergunta o seguinte: existe uma orientação ou reflexão em curso sobre o sistema de ensino, seus princípios, financiamento, gestão e organização de um ponto de vista liberal? Desculpa, sim, exatamente. É do Artur Nunes. Existe. Existe, é baseado em 2 princípios fáceis de enunciar, alguns deles depois mais difíceis de executar, mas os princípios são que os pais, e a partir de determinada idade os próprios alunos, devem ter a liberdade de escolher o sítio onde querem aprender. E que para essa liberdade existir, tem que o Estado estar disponível para gastar o mesmo que gasta com cada aluno no serviço público, tem que estar disponível para gastar o mesmo se o aluno decidir ir para uma escola privada, e a escola privada fica obrigada, obviamente, a aceitá-lo, embora tenha aí um problema depois para resolver, mas é um problema dos privados, podem não querer entrar neste esquema. Segundo princípio, grande autonomia por parte das escolas. Da mesma maneira que há bocado dizíamos que as autarquias tinham de ter grande autonomia para tomar decisões que fossem as mais adequadas para as suas populações, que eles conhecem como ninguém, também as escolas devem ser livres de definir um modelo educativo dentro de princípios básicos do programa obrigatório, mas pouco mais. O método pedagógico, o tipo de ensino, os horários,
as atividades alternativas, tudo isso deve poder ser decidido livremente pelas escolas, com autonomia, criando um projeto educativo que possa distinguir outros também. Portanto, eu não só poderei escolher entre escolas, mas poderei escolher entre escolas que são efetivamente diferentes umas das outras e que têm vários projetos educativos diferentes também, que podem agradar mais algumas famílias do que a outras, alguns alunos do que a outros. E, portanto, da mistura destes dois princípios, de haver liberdade de escolha, suportada em igual modo pelo Estado, quer se trate público ou privado, e de haver autonomia das escolas, nasce um sistema educativo muitíssimo mais poderoso e a funcionar muito melhor enquanto não só transmissor de conhecimento, que é para isso que a escola serve e é importantíssimo, mas também como elevador social, porque deixamos de ter esta coisa absolutamente indescritível das pessoas estarem condenadas a ir para a escola de sua residência, se a sua residência por acaso calha a ser numa área mais desenvolvida, numa área menos desenvolvida, vão para a escola com miúdos da mesma natureza deles, da mesma classe social, alta, média ou baixa, não interessa, mas não mexe. Não se misturam, não aprendem a viver como outros, sejam eles mais ou menos prósperos do que eles. Quer dizer, este sistema perpetua desigualdades. Com o pretexto de ser mais igual, perpetua desigualdades. A única coisa que me preocupa, curioso, relativamente àquilo que eu acho, esta liberdade de escolha acho que faz todo sentido, mas que na verdade me preocupa é, e o que acontece? Aqueles filhos de pais que não têm capacidade de escolha da escola. Não tem capacidade em que sentido? Não há escolas suficientes para escolher? Não existem pessoas, não é, pais, que não são capazes de ser capazes de escolher qual a melhor escola para o filho, percebes? Não é... Acho que é um aspecto que não está suficientemente detalhado nas nossas propostas, de facto, e não tem uma resposta simples, porque nós não achamos que seja possível, nem desejável, que o Estado se meta na decisão de uma família. E se uma família tem pouca capacidade de decisão, pouco discernimento ou pouca informação, a informação ainda se pode facilitar alguma coisa. Muito essa realidade. Ainda existe. A única alternativa que foi pensada, por acaso nunca chegou a estar escrita em lado nenhum, até porque provavelmente não está detalhada até ao fim, é que haja um mecanismo, vou chamar assim, mas é sobretudo um hábito, de as escolas detectarem os miúdos que tenham potencial, não necessariamente potencial para mais, mas potencial para diferente. Sei lá, detectarem uma vocação artística no miúdo que está numa escola que não tem grandes alternativas de formação artística, porque decidiu não ter, nunca teve. Ou que tenha capacidades cognitivas a mais ou a menos. Qualquer coisa que permita que uma escola sinalize que há ali um miúdo que, independentemente da família não ter mostrado interesse em que ele frequentasse qualquer coisa, que a própria escola possa tomar a iniciativa de sugerir à família que o faça. Não resolve o problema na totalidade, evidente. Mas esse também só é resolvido com o tempo e com o desenvolvimento também das capacidades de decisão das próprias famílias. Não é? Claro. Portanto, solução definitiva demora esse tempo, não é uma resposta muito rápida nem muito agradável, mas é verdadeira. E de resto é o próprio sistema que tem que ter esses mecanismos de ele próprio identificar situações que poderiam ser decididas de uma maneira pelas famílias e não foram e que podem ser ligeiramente incentivadas, digamos assim. O António Fonseca pergunta se podemos perspectivar que uma alteração da lei eleitoral para sistema uninominal defendido pela IEL leve ao acentuar da situação de centralismo atual. Pode uma lei eleitoral que inclua ou considere uma dimensão territorial, área do círculo, distrito eleitoral, quilómetro quadrado, por exemplo, ser equacionada como forma de equilíbrio territorial? Pode, e tanto quanto sei, há um país, que agora não lembro quem é, que tem alguma coisa parecida. Mas mesmo sem isso, um sistema com círculos uninominais e com círculos nacionais em que as forças políticas se esforcem por ter representatividade territorial já ajuda muito. Porque uma coisa é mais ou menos evidente, quem elege, sei lá, dois deputados pela Guarda. Depois um desses deputados vai para secretário de Estado e entra o terceiro da lista, que ninguém sabe quem é. Esse terceiro da lista nem tem grande ligação à Guarda porque foi lá posto mais ou menos de paraquedas. Isso é que afasta totalmente
o círculo pelo qual a pessoa foi eleito do interesse dessas populações. Portanto, a responsabilização de cada deputado, e mesmo sendo às vezes só pelo círculo uninominal, é melhor, ajuda logo mais do que ter grandes listas de pessoas que os eleitores não conhecem e que acabam por não ligar grande coisa aos seus círculos e muitas vezes nem sequer são de lá. Portanto, se juntarmos a isso alguma representatividade territorial que obrigatoriamente as listas nacionais e os círculos de compensação têm que ter, isso já ajuda muito. Juntar a isso ainda o que tu dizes aí de uma ponderação diária, territorial, é uma ideia engraçada. Deixa-me pensar nisso. Exatamente. Olha, penso que esgotamos as questões feitas por quem está a assistir ao programa, mas eu não podia deixar de fazer aqui uma questão assim, não podia deixar mesmo passar, que é relativamente a este contexto de pandemia e ao papel do Estado. Realmente é desafiador aqui para os liberais e muitas vezes sou contestada com esta situação. Então eu digo-vos o que é que se responde. Se os liberais são atacados por pedirem ao Estado que assuma responsabilidades numa situação de crise, então os socialistas também podem ser atacados por limitarem os direitos dos trabalhadores numa situação de crise. Porque é isso que acontece quando as greves chegaram a estar suspensas, quando as pessoas podem ser requisitadas, quando não se pode, quando é obrigatório estar em teletrabalho quando não se quer, quando se fica proibido de desvincular do SNS, e podia continuar. Há uma boa dúzia de direitos dos trabalhadores que estão limitados por aqueles que se dizem os principais defensores dos trabalhadores. Isto para dizer que situações de emergência são exatamente isso, situações de emergência, e as pessoas fazem coisas que acredito que não fariam em circunstâncias normais. Segundo argumento, o dinheiro que o Estado tão generosamente dá em ajuda às famílias e às empresas foi dinheiro que recolheu de impostos pagos pelas famílias e pelas empresas. Portanto, não está a dar nada que seja dele. Está a dar coisas que foram cobradas às empresas e às famílias e que muitas delas nunca viram em serviços públicos ou em infraestruturas públicas o valor desse dinheiro devidamente recompensado. Portanto, dar de volta aquilo que se esteve a cobrar durante anos a fio não é propriamente o cúmulo da generosidade, nem sequer é o cúmulo do estatismo. Porque se essas empresas e essas famílias não tivessem pago esses impostos todos no passado, se calhar não precisavam de ajudas agora, nesta altura, porque tinham isso como sempre. Portanto, estes são os argumentos que eu diria para dizer calem-se e dediquem-se a gerir o país como deve ser, se conseguirem. Acho que os vou aproveitar. Olha, penso que chegamos ao fim aqui pelo menos das questões que tinha para te fazer e as que foram colocadas. Não sei se queres, entretanto, acrescentar mais alguma coisa. Olha, eu queria aproveitar, não sei se vem a propósito, já que estamos aqui numa conversa organizada pelo Núcleo de Braga, para deixar uma palavra de particular apreço e um abraço grande a todos os membros do Núcleo de Braga, que nos estão a ouvir e aqueles que deviam estar a ouvir e que vão ouvir isto depois em gravação. Dizer que nós temos, em relação ao Braga, um carinho muito especial, porque é um daqueles distritos que, quando olhamos para a demografia e para a sociologia do distrito, é exatamente o distrito que a Iniciativa Liberal gosta de ter. Pessoas ativas, de pessoas habituadas a trabalhar, menos dependentes do Estado, muito menos do que a generalidade dos outros distritos, que quando olhamos, até do ponto de vista estratégico e eleitoral, quando olhamos para as possibilidades de crescimento e projetamos, Braga é daqueles distritos onde, fora de Lisboa e Porto, estamos mais perto de eleger se fizermos um bom trabalho, e se depender da Olga eu sei que vamos fazer um bom trabalho, mas devemos precisar, tendo em conta o crescimento que estamos a ter e que é real. Eu não estou só a falar da sondagem de hoje, que é muito boa, mas estou a falar em geral do que sentimos que é o crescimento. Devemos estar a ter que ir buscar mais 800 ou 900 votos para conseguir eleger em Braga, o que seria uma coisa extraordinária, mais que merecido para o trabalho que tem sido feito pelo Núcleo e eu diria bastante merecido para os bracarenses que já veem na Iniciativa Liberal um partido que se interessa pelos assuntos do distrito, que tem feito escrutínio de algumas decisões políticas que têm sido feitas a nível autárquico e que se prepara para ter um papel importante nas eleições autárquicas de 2021, apresentando sempre soluções interessantes e fortes para o Distrito de Braga. Portanto, a todos vocês, por aquilo que já fizeram, por aquilo que representam para nós, para a esperança que nos dão de poder eleger também para a Assembleia da República em Braga, por tudo isso, queria deixar um grande abraço e desejar-vos força e dizer que, para o que precisarem, contam connosco e contam comigo.
Obrigada. Obrigada em nome de todos. Mais uma vez mesmo, muito obrigada. É muito importante ouvir-te e esta partilha da tua visão e reflexão que fizeste sobre os desafios do liberalismo são sem dúvida muito importantes. Contamos contigo, contamos com a tua força e com a tua energia e juntos vamos ultrapassar estes desafios que tu também identificaste e juntos conseguirmos construir um Portugal mais liberal. Obrigada, João. Eu é que agradeço. Muito obrigado a todos. Um abraço grande e um bom fim de semana. Chegamos então ao fim deste ciclo de conferências intitulado O que é o Liberalismo, que nos acompanha desde setembro. Durante este período tivemos a oportunidade de ouvir falar sobre o liberalismo numa partilha saudável de conhecimento e troca de ideias. A seu tempo, pensamos retomar o ciclo de conferências com novos temas, chamemos-lhe uma nova temporada. Aguardem novidades. Muito obrigada, uma boa noite a todos, boas festas, em saúde, com aqueles que mais gostam e sempre acolhendo os cuidados que temos que ter agora neste contexto de pandemia. Boa noite.